Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com o assunto energia e a conservação da energia mecânica, tá certo? A energia, há várias formas de definir energia, mas a forma mais simples é dizer que a energia é a capacidade que um corpo tem para realizar um trabalho. Nós sabemos já que o trabalho é uma força vezes o deslocamento, a gente pode colocar x, né? Essas duas grandezas elas são vetoriais, mas o produto é um produto escalar, portanto a energia ela é uma grandeza escalar, certo? Bom, então o corpo ele vai fazer ou vai realizar trabalho só se ele tiver energia. Ele vai realizar esse trabalho sozinho apenas se ele tiver energia contida nele, tá certo? Então vamos lá. Nós temos a energia também observada quando nós temos a manifestação de fenômenos que ocorrem na natureza. Por exemplo, quando nós temos a energia elétrica e ao passar pelo filamento do ferro de passar, ele vai acabar aquecendo. Então nós temos uma transformação de energia, que seria a energia elétrica para a energia térmica. Nós temos, no caso daquelas lâmpadas antigas, né, a energia elétrica passa pelo filamento e também, além de produzir energia térmica, produz energia luminosa. Nós temos o Sol, que tem uma energia nuclear que vem até nós, né, como energia térmica, energia também eletromagnética, né, que nós chamamos de energia da luz, né, uma energia luminosa também. E, enfim, nós temos várias formas de transformações de energia. E é importante observar que a energia está sempre associada a essa movimentação, né? Então, ou seja, é uma força que tem a capacidade de um corpo ser deslocado, né? Então, a energia é aquele corpo que está dotado com a suficiência de realizar esse trabalho, né? E daí nós vamos ter apenas um conceito que vai ser mais exposto com a energia térmica, né? Que quando o Sol ele aquece uma pedra, por exemplo, essa pedra ela não vai ganhar movimento, não vai ganhar nenhum tipo de energia, porém ela vai aumentar o que nós chamamos de energia interna, tá? E quando o calor aquece os gases, por exemplo, esses gases sofrem uma expansão, podendo fazer a energia termodinâmica. Então, esses são alguns exemplos. Vamos lembrar lá da segunda lei de Newton, né? Que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Por sua vez, a aceleração ela seria um ΔV por ΔT, e a aceleração instantânea é dada por dv, que é a derivada da velocidade, pela derivada do tempo, né? E aqui nós vamos multiplicar os dois termos por v. Por quê? Porque v é o termo que nós temos aqui em função do próprio dv, né? Que é a variação da velocidade. Então nós vamos colocar multiplicando pela velocidade instantânea nos dois membros, tá? Então nós vamos ter força vezes a velocidade, que é igual a massa vezes a velocidade, dv por dt. Essa velocidade, que é a velocidade instantânea, seria um ΔS sobre ΔT. E para um instantâneo, né, nós utilizamos, né, com o limite do tempo tendendo a zero, que seria
o dx, que é o deslocamento, por dt. Então, nós vamos substituir aqui dx por dt, que é igual a mv dv dt, tá certo? Como nós temos o diferencial do tempo dos ambos lados, né, nós podemos eliminá-lo. E daí o que acontece? Nós vamos ter aqui a força dx igual a mv dv. Bom, esse dv ele tem uma dependência direta com esse dx, tá? E, portanto, nós também podemos integrar dos dois lados, certo? De tal forma que aqui vai ficar, então, no x do zero, né? Eu posso colocar zero aqui, zero, até um determinado x, ou então x1 e x2, eu acho que vai ficar mais claro, x1 ao x2, e aqui o meu termo diferencial é a velocidade, então seria velocidade 1, velocidade 2, tá certo? Bom, esse termo aqui, para quem que fez já a nossa disciplina, conhece, e nós temos de fato que esse termo ele é o trabalho, né? A integral da força em função da distância percorrida, nós temos que esse termo é o trabalho. Bom, agora nós vamos integrar aqui, né? Integrando, daí a gente já pode integrar direto, né? Então, mv dv vai ser mv ao quadrado sobre 2. E daí nós vamos colocar esses limites aqui. É claro, né, pessoal, que aqui eu estou colocando x1, o trabalho realizado de uma distância x1 até a x2, por exemplo. Tá certo? E daí aqui nós vamos ter os limites, né? V1 e V2. Nesse caso, olha o que acontece. Nós vamos ter aqui o trabalho, substituindo agora os valores, né? M V2 ao quadrado sobre 2, menos M V1 ao quadrado sobre 2. E aqui nós temos o que nós chamamos de teorema da energia cinética. Certo? Então eu tenho que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Então o que acontece? A energia cinética é um desses termos aqui, tá? É a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Então isso aqui é a energia cinética, é de um estado instantâneo de um objeto. Então eu posso ter uma variação da energia cinética. Então eu só vou ter trabalho resultante quando eu tiver uma variação da energia cinética. Então vamos voltar lá de novo naquele caso. Embora o carro esteja gastando combustível e tudo mais, aquele carro que está 60 km por hora, ele permanece com 60 km por hora fisicamente até o momento. Nós vamos colocar que esse carro ele tem energia cinética, porém ele não tem variação da energia cinética, então ele não tem trabalho resultante, tá certo? Não indica que ele não esteja gastando energia, indica que ele está gastando uma energia, mas as forças resistivas estão anulando com ele, então o trabalho realizado é zero, tá? Mas isso daqui é a grande sacada. Então a gente acaba inclusive definindo dessa forma, que o trabalho é a variação da energia cinética. Tá certo? Isso aqui é o trabalho resultante. Isso aqui é uma definição bastante importante na física, porque ele é um teorema, certo? É o teorema da energia cinética. Bom, daí aqui, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre os tipos de energia. E daí nós vamos nos referir apenas à energia mecânica. Existem várias formas de energia. Nós temos a energia térmica, a energia luminosa, a energia nuclear, a energia sonora.
enfim, tem inúmeras: energia química, energia biológica, energia, enfim, tem várias, tá? Energia eletromagnética, energia elétrica, enfim. Nós vamos nos restringir unicamente à energia mecânica, tá certo? Eu vou apagar essa lousa. E daí nós vamos ter as energias que têm uma fundamentação potencial. E nós temos as energias de fundamentação cinética. Todas as energias potenciais, para que elas possam guardar energia, né? Porque é potencial? Porque é uma energia que fica guardada, tá certo? E geralmente essas energias potenciais, elas existem porque é necessário realizar um trabalho para que possa fazer com que esse objeto venha a ter essa energia potencial, tá? Então nós temos a natureza potencial, que é a energia potencial gravitacional. Eu coloco EP, alguns colocam EG, né? Energia gravitacional, e enfim. E nós temos a energia potencial elástica. Tem uns que escrevem PEL, tem uns que escrevem EL, tá? E a energia cinética, nós temos a energia cinética translacional, nós temos a energia cinética rotacional, certo? Vamos dar um exemplo de energia potencial, né? Embora a energia, por exemplo, potencial elástica, ela é mais utilizada assim para o ensino médio, em função das molas helicoidais. Mas existem outros tipos de molas, né? Aquelas molas de caminhão, por exemplo, são molas que não são helicoidais. E além de outras fundamentações elásticas, né, que existem nos materiais. Mas isso é um assunto posterior. Então o importante é definir esse quadro aqui, né? Então nós temos as de energia, as de fundamentação potencial e a cinética. Vou dar um exemplo da potencial gravitacional. Olha que interessante. Uma pessoa encontrou uma pedra no chão, certo? A pessoa vai gastar a sua energia biológica e vai levantar essa pedra até uma certa altitude, certo? Agora, fiquem absurdados de ver isso aqui, tá? Não percam o lance. Veja, a pessoa vai levantar essa pedra, né? Então a pessoa está aqui, ela vai segurar essa pedra e não perca esse momento. Essa pedra agora ela está com uma certa energia. Ela é uma energia potencial. Ela está guardada, essa energia. Mas de onde veio essa energia? Veio do arroz com feijão que esse senhor aqui que está carregando essa pedra comeu, né? Então ele armazenou energia no corpo dele, né? O arroz com feijão é tudo um ciclo, né? O sol fez com que as plantas fizessem fotossíntese, que produziu os grãos de arroz e feijão, e daí ele comeu, ele adquiriu uma energia biológica e ele conseguiu levantar essa pedra pesadíssima a uma certa altura. Agora, aquela energia que ele gastou para levantar essa pedra, ficou com quem? Ficou com essa pedra. Olha que interessante. Lembra a definição que a energia é a capacidade de um corpo realizar trabalho? Imagine que um corpo ele pode fazer uma coisa muito legal. Ele vai andar sozinho. Imagine que essa pedra agora ela é capaz de andar sozinha. Eis que ele vai soltar e essa pedra vai andar sozinha. Ela vai para o chão. Veja, vocês observam coisas assim de uma hora para outra se não tiver energia? Então isso é uma quebra de paradigma. É importante vocês entenderem que as coisas caem porque elas têm energia potencial gravitacional. Porque se ela não tiver energia potencial gravitacional, ela não vai cair, né? E a energia é potencial porque ela ficou guardada.
esse senhor aqui, né, que está de boné, ele pode soltar essa pedra quando ele quiser, porque é uma energia potencial. Então ele vai abandonar essa pedra, né, e ela vai andar sozinha, ela vai vir em direção ao chão. Olha que bacana, né? Se ela não tivesse energia potencial gravitacional, ela não iria para o chão, ela ficaria suspensa no ar, né? É claro, mas é por causa da gravidade, sim, mas aí nós vamos debater melhor sobre isso, mas é por que essa pedra ela foi para o chão? Porque ela tinha energia potencial gravitacional, tá certo? Isso aí é muito, muito importante. Bom, isso aqui é energia potencial gravitacional, né? E a energia potencial gravitacional, ela é o produto entre a massa, a gravidade e a altura, certo? Então ela é o produto entre eles. Professor, mas se eu cavasse o chão aqui, essa pedra ia andar mais? Sim, porque a energia potencial gravitacional, ela é uma energia, não é relativista no sentido da relatividade, mas ela é de referencial, né? Então é relativo, né? Então, se eu falar que o potencial da Terra aqui é o zero, então quando essa pedra chegar aqui, ela vai ter zero de energia. Mas se eu falar que aqui é menos 2, então ela vai ter um ponto de referência, e eu posso ter energias negativas, positivas, é você que vai determinar um referencial, tá? Agora, nós temos a energia potencial elástica. Vocês já viram uma mola sozinha, sem ninguém tocar nela? Sem ninguém tocar nela. Imagine que tem aqui um objeto que está preso a ela, né? Um carrinho aqui, vamos colocar até uma rodinha para evitar ter tanto atrito, né? Vamos deixar assim. E já pararam para pensar se ela faz isso daqui sozinha, né? Pensa assim, se eu aplicar, eu gastar meu arroz com feijão e estirar, trazendo esse carrinho para cá, por exemplo, nesse ponto onde eu coloquei aqui uma bolinha, né? Vou trazer ele para cá. Então, lembra que o ponto dele que a gente fala, né? O equilíbrio dele estava aqui. Mas a mola, ela distendeu, eu puxei e ela veio aqui. Olha que interessante. Para ela fazer isso, eu tive que realizar um trabalho sobre essa mola, né? Então ela só está aqui porque eu puxei ela. Olha que interessante. Se eu soltar esse carrinho que está preso com a mola, veja que legal. Esse carrinho ele vai ser puxado pela mola. Vai ser puxado, ele vai vir para cá, vai ficar fazendo um movimento de vai e vem em torno dessa posição, que é a posição de equilíbrio da mola. Mas ele não iria fazer se eu não tivesse gastado o meu arroz com feijão para trazer esse carrinho para cá, né? Para esse ponto, tá certo? Depois a gente vai ver que esse ponto máximo é chamado de amplitude, tá? É uma amplitude positiva, uma amplitude negativa, beleza? Que é justamente a distância, né? Daqui até aqui. Bom, isso aí vocês vão ver melhor adiante, tá? Mas eu preciso realizar um trabalho para acontecer isso. Imagine, né? E esses aqui são os dois casos que nós vamos trabalhar mais, mas eu vou explicar alguns outros para vocês entenderem, tá? Que pode existir energia potencial em outras situações, né? Então, por exemplo, esse daqui, qual que é o trabalho que eu faço para vir daqui até aqui? Isso aqui eu já ensinei vocês, é kx² sobre 2, né? Se essa constante da mola for realmente uma constante, né? Então, kx² sobre 2. Então, a energia potencial elástica é exatamente o trabalho que eu realizo daqui para trazer para cá, tá? É claro que se eu também posso empurrar essa mola, né? Eu posso empurrar. Então, eu estou forçando essa mola. Também vale essa relação, né? Beleza? Tem outros casos para energia potencial também, né? Imagine
um arco e flecha, né? Então pensa assim, eu pego lá um bambu, amarro uma cordinha para cá, né? E aqui eu tenho, ó, vai acabar ficando elástico aqui. Eu posso pegar uma flecha, posso estirar ela para trás, né? Ela vai fazer assim. Ela estava, opa, ela estava aqui antes, né? Daí eu vou estirar aqui a cordinha para trás e não é uma energia potencial elástica exatamente igual a essa daqui, né? Como uma mola helicoidal, mas vocês veem que tem uma certa elasticidade, depende da elasticidade desse sistema arco e flecha. Então eu vou ter um deslocamento aqui, né? E eu tenho que gastar meu arroz com feijão para puxar esse, para poder soltar ele. Então eu posso atacar com uma flecha a hora que eu quiser, porque é uma energia que fica guardada. Então eu fiz um trabalho aqui sobre a corda, né? A corda é essa, e eu vou soltar agora essa flecha vai ganhar uma velocidade, mas enfim, mas eu posso soltar ela no momento que eu quiser. Outro caso também, isso aqui é uma flexão que tem, ou deflexão que tem aqui nessa parte de bambu. E tem outros casos, né, pessoal? Imagina assim que você tem um tubo, né? Um tubo assim. Imagine uma esponja, né? Uma esponja que seja no formato cilíndrico. Se você torcer ela, você vai fazer uma certa rotação aqui. Você torceu ela e ela vai girar, né? Ela vai ficar assim, né? Vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim, né? Vai ficar parecendo uma ampulheta, mas vai ficar assim. Porque eu torci. Então, quando eu solto, ele vai voltar exatamente na posição original. Por quê? Porque eu fiz uma energia potencial aqui também, tá? Mas é aquilo que eu falei, aqui são casos mais para a gente extrapolar um pouco mais, tá certo? Mas a gente vai trabalhar mais com esses dois aqui, que são usados mais para finalidade didática, tá certo? Daí, pessoal, vamos falar aqui. Vou apagar agora. Tá? Vamos falar da energia cinética. E a energia cinética tem a ver com o movimento. Nós temos a energia cinética rotacional. E a energia cinética rotacional... vamos falar da translacional primeiro, né? É aquela em que a velocidade ela é constante, né? Constante não, pode ser variável, mas ela está na própria direção, né? Então ele vai ter um caminho reto aqui, né? E nós temos a energia cinética rotacional, que é, por exemplo, quando uma bolinha ela está indo nessa direção. Nós falamos que a energia rotacional ela deve existir o atrito, e aqui nessa aqui não deve existir o atrito. Não que não deva existir o atrito propriamente dito, mas imagina uma pedrinha de gelo, se ela estiver numa linha reta e não tivesse nenhum atrito, né? O que aconteceria aqui? Se não fizesse barulho, não trocasse calor, nada. Essa pedrinha de gelo, se eu desse um peteleco nela, ela iria ad eternamente com a mesma velocidade para frente, tá? Então, por isso que a energia cinética, a translacional, né, que a gente só coloca energia cinética, ela vai depender então de uma única direção. Agora pense aqui o que acontece. Na rotacional, eu vou ter um vetor velocidade aqui, um vetor velocidade aqui, um vetor velocidade aqui, um vetor velocidade aqui. Olha quantos vetores velocidade eu tenho. Tem, né? São muitos. Eu só estou representando alguns deles aqui, tá? E daí o que acontece? Ele tem várias velocidades envolvidas, tá certo? Ele tem várias velocidades envolvidas e
E daí o que que é... Por fim eu fiz aqui, ficou invertido. Tá? Então aqui, por exemplo, ele tem essa velocidade aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nós falamos, não é que é obrigado que tenha um atrito, é que ele tem que rolar sobre alguma coisa, não é obrigatório, mas no caso aqui de uma esfera ele teria que rolar. Tá? E daí, veja que é diferente a situação, porque aqui eu exijo que o sistema seja gasto a minha energia também para girar, né? Então eu vou ter duas energias aqui nesse sistema. Tá? Se ele percorrer aqui, né, em linha reta, eu tenho tanto a energia cinética translacional e por ele rolar eu tenho que ter a energia rotacional. Agora pense o seguinte, eu tenho vamos pensar uma pá de energia eólica aí, tá? Imagina assim. E ela gira em torno de um eixo. Né? E eu tenho ela uma estação, né, pessoal? Então tem aqui ó, a torre, né? Tá bem estranho o desenho, mas é só para ilustrar mesmo. E o que acontece? Então ele vai fazer o movimento rotacional. Ele vai ter a energia cinética translacional? Não, porque ele está de forma estacionária, ele só está rodando, né? Então se ele está somente rodando, então ele vai ter somente a energia rotacional. Então esse caso aqui, por exemplo, é um caso que eu teria só a energia cinética comum, né? Esse caso eu teria energia cinética mais uma energia rotacional. E esse caso eu só teria energia rotacional. Tá? E daí, pessoal, é o seguinte, nós vamos ter a seguinte situação, né? A energia cinética comum, né? Essa que a gente mais usa e é o que a gente vai trabalhar com os alunos lá no ensino médio, é mais assim, velocidade, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, igual nós definimos na segunda lei de Newton, a partir da segunda lei de Newton, lá no teorema da energia cinética, certo? E a energia rotacional, daí vai depender de um fator que é muito importante, que é o momento de inércia, tá certo? Então o que acontece? Tem diferença do comportamento no rolar, né? Quando rola aqui, por exemplo, olha, eu tenho esse elemento, eu tenho mais esse outro, esse outro, esse outro. E cada um deles dá uma certa resistência ao giro. Enquanto na mecânica translacional o nosso tensor ele é a massa, quando nós falamos de tudo que é rotacional, o nosso tensor passa a ser o momento de inércia. E o momento de inércia ele é diferente para cada uma dos tipos, né, de objetos que giram, e inclusive onde eles giram, se eles giram em torno do próprio eixo, se eles giram na pontinha, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar uma peça para girar da seguinte forma, vamos pensar assim como se fosse um globo, né? Poderia colocar exatamente aqui no centro, ele vai girar dessa forma. Mas eu poderia colocar para ele girar assim, né? Imagina que eu colocaria uma haste aqui e fazer ele girar dessa forma. Vai ser bem mais difícil dele girar do que ele girar em torno do próprio eixo. Tá? Então cada um tem seu momento de inércia de forma diferente. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Eu vou apagar aqui primeiro. Tá? Eu vou apagar. E daí nós vamos falar mais sobre isso. Por exemplo, se a gente tiver uma rampa, né? Uma rampa idêntica para objetos idênticos. Vamos supor que nós temos aqui uma esfera, só que essa aqui é uma esfera maciça.
nós temos aqui uma esfera oca. Aqui nós vamos ter um cilindro cheio. E vamos colocar mais um. E aqui um cilindro oco. Certo? Então, ó, nós temos a mesma altura, a mesma posição e nós vamos colocar eles para girar. E até então, do que vocês aprenderam, todos chegariam juntos, né? Depende unicamente da altura, né? E é claro, da inclinação. E se todos têm a mesma inclinação, todos têm a mesma altura, e se todos têm a mesma massa, eles chegariam todos juntinhos aqui. Mas, devido à inércia, vai ser diferente para cada um deles. Não é o mesmo tempo. E como que a gente faz esse cálculo da inércia? Né? Então, vamos fazer o seguinte. A inércia, por exemplo, da esfera maciça, ela vai ser 2/5 da massa vezes o raio dela ao quadrado. Já da esfera oca, já vai ser 2/3 da massa vezes o raio ao quadrado. Do cilindro, ele só é m r quadrado. E do cilindro cheio, né? Ele seria meio de m r ao quadrado. E tem outras figuras, né? Mas aqui nós estamos falando no sentido de rolamento. Então, rolamento, né, natural, espontâneo, tem isso aqui. Se eu tacar, por exemplo, uma caixinha assim, ela vai capotando aqui. Ela também tem seu momento de inércia, tá? Mas não é uma situação tão trivial, tá? E aqui a gente vai relacionar principalmente se seja possível o rolamento e não o deslizamento. De repente, ele perde o atrito, ele escorrega e ele vai começar a ter um comportamento daí de translacional, né? Se eu garantisse que realmente ele escorregasse aqui, né? Se ele escorregasse, não rolasse, ele estaria num comportamento da energia cinética translacional, certo? Então, nesse caso, vamos pensar aqui, a energia rotacional, então, ela vai depender do quê? Do momento de inércia, da velocidade angular ao quadrado, dividido por 2. Em outras palavras, pessoal, isso daqui tem uma consequência, tá? Tem uma forma de transformar isso, tá? Então, se por exemplo, se eu fizesse para esse, ficaria o seguinte: o momento de inércia na 2/5 de mr quadrado. Então, no lugar da inércia, eu estou colocando isso aqui, esse monstrinho. Coloco W ao quadrado e eu vou dividir tudo por 2. Então, se fosse, por exemplo, para a esfera maciça, eu faria dessa forma, né? Vamos colocar aqui. Então, vai ficar da seguinte forma, né? 2, 5, o 2 vem para cá, né? Meios extremos, M, R, W, e os dois são ao quadrado. Então, isso aqui é a nossa energia cinética rotacional, se fosse para uma esfera maciça. Daí, pessoal, o ômega vezes o raio, ele é o V, né? É a velocidade. Então, vai ficar M, para esse caso, mv quadrado sobre 5. Tá? Olha que interessante. Tá? Beleza, pessoal? Então, eu posso descobrir da velocidade translacional com a rotacional. Por quê? Porque o que vai importar é a velocidade do centro de massa. E a velocidade tangencial aqui é a mesma do centro de massa. Ok? Enfim, pessoal. Tudo bem? Aqui, então, nós apresentamos as 4 formas de energia e somente, claro, as energias mecânicas. Eu espero que vocês tenham compreendido.
e vamos aguardar até o próximo vídeo, que nós vamos falar um pouco sobre a conservação da energia mecânica. Um abraço, até a próxima.